o esquerdismo virou uma mistura de malandros oportunistas e nécios, sem deixar de fora, claro, os doentes mentais. Sobre artistas, a gente pergunta com todo direito, né? Por onde andam? Eu digo isso porque degradação na Amazônia, legal, cresce quase 500% no ano. Queimadas e extração de madeira aceleram a degradação do bioma. E olha o salto que o troço deu no governo Lula. A gente quase pode inferir que liberou geral, que a turma da madeira ilegal está nadando de braçada lá. O que está acontecendo? Agora, não era o Lula que prometia combater isso? Não eram os artistas que gravavam musiquinha elogiando o Lula e demonizando o Bolsonaro por conta da destruição da Amazônia? Por onde anda o Macron, preocupado em atacar o Trump, a gente sabe, e vamos chegar lá. Mas o que está acontecendo com esses artistas, com o Leonardo DiCaprio, com a Greta Thunberg? Eles desapareceram nesse momento. Um deles, porque são artistas muito decadentes, cá entre nós, um deles, cuja música mais famosa, se não me engano, é de 90, alguma coisa assim, foi o cantor do Ira. E você ser um rebelde sem causa no começo da juventude, ainda mais sendo músico, tem seu charme, né? Você canta música sobre a pobreza de São Paulo, aliás, destilando preconceito contra todos, né? Vai lá, mas é meio brega a essa altura do campeonato, né? Nessa etapa da vida. Vocalista do Ira ataca apoiadores do Bolsonaro durante o show de Minas Gerais. Marcos Valadão, conhecido como nazi, sugestivo isso, também criticou o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro e disse que os bolsonaristas não são bem-vindos no show deles. Eu não imagino que sejam shows assim muito lotados para ir ver o Ira, cuja música, a música famosa, tem 40 anos. Mas vá lá, né? Talvez ele queira ficar realmente com as moscas. Mas vamos atender o pedido dele, gente. Quem não é petista e quem defende a anistia de presos políticos perseguidos, da Débora, por exemplo, né? Não frequenta, basta não frequentar mais, não frequente mais o show do Ira. Então, os artistas sumiram na destruição da Amazônia, mas apareceu um artista decadente que, se caminhar pela Avenida Paulista, 99% das pessoas não vão saber quem é, com toda razão, né? Mas apareceu lá o Valadão, o nazi, para dizer que se pensa diferente dele, não é bem-vindo no show. Por falar em nazi, em fascismo, em postura autoritária, intolerante, o que seria da esquerda sem isso, né? A Manuela Dávila está admitindo na Folha de São Paulo hoje que a esquerda perdeu as ruas. Até porque, cá entre nós, a manifestação contra a anistia do Boulos tinha não muito mais gente do que no show do Ira. Tinha ali o quê? 1.000 pessoas no máximo? E o que seria deles? O que seria da esquerda, né? Sem essa velha cantilena brega, com cheiro de maconha de DCE, né? Como enfrentar o fascismo? Manuela Dávila na UFMG. Bom, liderando a corrida para governador de Minas Gerais está o Nicolas Ferreira, para desespero dessa turma. Mas, de novo, né? Tudo é isso, né? É uma narrativa cafona de combate ao fascismo. Como vamos combater o fascismo? Destilando ódio e preconceito contra todos que pensam diferente de nós. Colocando máscaras, pegando em armas brancas e batendo em quem votou no Bolsonaro ou no Trump nos Estados Unidos. Censurando todos. Retirando o passaporte e as redes sociais de jornalistas que ousam discordar do socialismo. E por aí vai. É o mesmo modus operandi em todo o mundo. Em todo o mundo, o esquerdismo virou uma mistura de
malandros oportunistas e nécios, sem deixar de fora, claro, os doentes mentais. Porque eles são um grupo crescente nessa agenda woke. Inclusive, ali no grupo tinha um que gritava "Vai, Corinthians!" com um bigodão até ontem, e hoje simula que é uma mulher. E ai de quem discordar. Como diz o Olavo de Carvalho, dizia, né? Saudoso Olavo de Carvalho. Um acha que é mulher e quer que a gente finja que aceita. O outro vê que não é mulher. Ora, o que é mais fácil fazer? Ele parar de fingir que é mulher ou eu arrancar meus olhos? Né? Mas por falar em fascismo e modus operandi da esquerda, igual no mundo todo, já temos Bolsonaro inelegível no Brasil, os candidatos que ofereceram ameaça ao Maduro, perseguidos, inelegíveis ou presos, e mesmo assim colocaram um tal de Edmundo que ninguém conhecia e venceu, mas não levou. Romênia, o candidato de direita perseguido, e claro, na França, cada vez mais autoritária, até o Estadão tucano dizendo que a democracia francesa está num campo minado. Condenação que tira a direitista Marine Le Pen da disputa presidencial, na qual é a favorita, é vista como excessiva, o que alimenta a suspeita de que se tratou de um julgamento político. Com um pouquinho mais de esforço, o Estadão tucano poderia concluir que no Brasil também acontece a mesma coisa com Bolsonaro. Mas aí o Estadão não consegue, por conta da Bolsonaro Derangement Syndrome, que todo tucano no Brasil sofre. Então, quando o assunto é Bolsonaro, turva a razão, eles viram zumbis e falam STF, julgamento técnico, STF imparcial, Bolsonaro golpista, Bolsonaro golpista. Aí dá falha, dá tilt e tem que trocar o óleo. Pois bem, quem se manifestou sobre a perseguição a Marine Le Pen foi o próprio Trump e disse: a caça às bruxas contra Marine Le Pen é outro exemplo de esquerdistas europeus usando lawfare, o ativismo judicial, para silenciar a liberdade de expressão e censurar seu oponente político, dessa vez indo tão longe a ponto de colocar esse oponente na prisão. É o mesmo manual que foi usado contra mim por um grupo de lunáticos e perdedores, e eles passaram os últimos 9 anos pensando em nada mais, mas falharam, porque o povo dos Estados Unidos percebeu que eles eram apenas advogados e políticos corruptos. Eu não conheço Marine Le Pen, mas aprecio o quanto ela trabalhou duro por tantos anos. Ela sofreu perdas, mas continuou, e agora, pouco antes do que seria uma grande vitória, eles a pegam por uma acusação menor, da qual ela provavelmente não sabia nada. Parece um erro de contabilidade para mim. É tudo tão ruim para a França e para o grande povo francês, não importa de que lado eles estejam. Libertem Marine Le Pen. Ou seja, Europa como um todo, o continente que nos deu o comunismo, o fascismo e o nazismo, mas adora condenar os Estados Unidos, uma democracia republicana há quase 250 anos, a Europa naufraga a olhos vistos, seja pela islamização do continente, seja pela turma globalista cada vez mais autoritária, tentando impor uma visão socialista de mundo, desde Bruxelas, aquela visão de cima para baixo, né? Onde o povo perde cada vez mais importância dentro dessa equação democrática. Pois bem, eles vão se aproximando cada vez mais da Rússia, que eles demonizam, e com razão, para defender a Ucrânia, mas por razões não muito nobres, me parecem, né? E ao ler essa notícia eu pensei num certo ministro do Brasil também, porque eles devem morrer de inveja do Putin. Rússia condena jornalistas a 8 anos de prisão por notícias sobre massacre de Bucha. Criticar, mesmo que apontando fatos incômodos, a ditadura do Putin
na imprensa é um esporte muito arriscado, assim como é fazê-lo contra o STF no Brasil, contra Maduro na Venezuela, e por aí vai. Então, o mundo caminha nessa direção insana. Bom, ainda dentro da guerra cultural, a pauta trans, justiça condena boate por barrar mulher trans, eu não sei o que é isso, acho que é um homem biológico que acha que é mulher, em banheiro feminino. Acho que é a pessoa da esquerda. Vocês imaginem sua filha de 18 anos, recém-completados, numa boate, vai no banheiro e se depara com essa pessoa. Você ficaria tranquilo? A tática do movimento trans consiste em, primeiro, chamar tudo de transfobia, que é o que eles fazem, assim como chamam tudo de fascismo, mesmo que diante de um espelho. Segundo, em negar a existência de qualquer característica mais ou menos inata, biológica, ou que seja uma construção cultural, social, uma construção tão longa, tão milenar, que já enraizada nos sexos. Menina é mais cuidadora, homem é mais agressivo. Menino quer brincar de luta e carrinho, menina de boneca e casinha. E por aí vai. Eles precisam negar isso para defender uma sociedade de gênero neutro. Só que para fazê-lo, eles precisam arrancar nossos olhos. Porque diante dos nossos olhos estão as diferenças gritantes entre os sexos que são complementares, graças a Deus. E não numa disputa acirrada de vida ou morte de uns contra os outros. Essa esportista teve um gesto corajoso, heróico, segundo a própria J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Isso é uma heroína, né? A lutadora de esgrima se negou a enfrentar um homem confuso, muito maior que ela, que jura que é mulher. Ela se ajoelhou e foi desclassificada. E talvez apenas assim a gente consiga reverter o estrago que a agenda trans causou no esporte feminino, entre outras searas. Eu falei do Olavo de Carvalho, eu destaquei essa frase também dele muito boa, né? No Brasil, qualquer elogio que se faça a um cidadão é interpretado como adesão ao grupo político dele. E qualquer crítica como aliança com o partido oposto. É um país de idiotas super politizados. Eu não vou dizer que eu pensei em alguns artistas que viraram políticos, porque a turma pede para que eu não fique entrando nessas tretas dentro da direita. Mas que eu pensei. Que tem uma turma que vem condenando aí qualquer crítica construtiva. Não se faz mais crítica construtiva. Ou nós temos um mito que devemos ajoelhar no milho e dizer amém a tudo que ele faz, é um grande estrategista, nunca erra, porque nossa disputa é para ser quem vai ser mais bajulador dele. Ou nós viramos traidores da causa e somos infiltrados petistas, mesmo que com certa consistência e coerência estejamos combatendo o petismo há 25 anos, como é o meu caso, com livros e livros e textos escritos, em vez de estar fazendo malhação, sei lá, qualquer outra coisa aí na Globo antes. Então, vamos de Olavo nessas horas, porque faz falta, né? Faz falta. Falando um pouquinho de violência dentro do âmbito da guerra cultural, olha a campanha da mídia contra o Tarcísio. E olha, o Tarcísio merece muitas críticas construtivas. Não é o que faz a esquerda, não é o que faz a imprensa. Eles tentam, em primeiro lugar, fazer o Tarcísio trair Bolsonaro, a quem ele é leal. Segundo, o Tarcísio virar um tucano. Morte de crianças e adolescentes pela PM cresceu 120% no governo Tarcísio. Aumento da letalidade coincide com a ascensão dos discursos contra câmeras corporais.
E aí o primeiro caso que o jornal Folha de São Paulo dá é de uma criança de 17 anos que estava na garupa de uma moto. A polícia diz que houve confronto e a mídia questiona. Devia ser mais um estudante que carregava um guarda-chuva daqueles que cospe balas de fuzil, né? Enfim, falar em letalidade policial não me diz muita coisa, porque se você chega num território dominado pelo crime organizado, que o Flávio Dino garante que não é o problema está no asfalto, está no Leblon, talvez, e não na favela. E ele foi muito aplaudido por isso, como vamos ver. Se você chega nesse território e não é um Flávio Dino, que consegue chegar sem escolta policial, mesmo sendo ministro da Justiça, você é recebido por gente com fuzil. E você precisa se defender. A letalidade policial que a imprensa foca tanto é quando morrem pessoas no meio desse tiroteio, a imensa maioria formada por bandidos. Mas a mídia não liga, apaga essas distinções e são mortes como se a polícia tivesse chegado e executado a esmo inocentes, estudantes. Chegou na escola e abriu fogo na sala de aula, que nem tiros em Columbine, só que a polícia fazendo. É óbvio que isso não é verdade. É óbvio que isso não convence ninguém, à exceção dos leitores da Folha de São Paulo. Esse é o ponto relevante para falar de violência de jovem. Não é a questão socioeconômica, como pensa, entre aspas, a esquerda, o Lula. Não faltou amor nem dinheiro, mas meu filho não via futuro, diz mãe de jovem que atacou a escola. Em meio à repercussão da série Adolescência, mãe de autor de ataque frustrado a colégio do Espírito Santo reforça alerta sobre grupos extremistas na internet e mudanças de comportamentos dos jovens, adolescentes. Jovens de hoje estão perdidos, não veem objetivo. Isso me parece muito mais perto da verdade do que falar que falta escola, falta dinheiro, é um problema socioeconômico. São jovens sem referência moral, num mundo cada vez mais relativista, nihilista, que matou, por meio do feminismo, a masculinidade, porque toda ela é vista como tóxica, e o jovem tem esse chamado dentro dele, ele precisa extravasar isso de alguma forma, é apenas natural. Falta propósito, falta um norte que a religião cristã sempre ofereceu no Ocidente, mas ela vem sob ataque intenso da esquerda há décadas. Então, o jovem hoje, sem fé, sem igreja, sem limites dentro de casa, com relativismo moral, flertando com o niilismo, ele está realmente perdido. Ele é alvo fácil dos oportunistas de plantão para vender ideologias radicais, totalitárias, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, que é o nacional-socialismo, islamofascismo. Ele é um prato cheio para começar a gritar: do rio ao mar a Palestina ficará livre, defendendo o Hamas, mesmo quando o papai banca a universidade que custa $100 mil na Ivy League. Então, a juventude está perdida. A resposta não é criar mais escolas ou fazer programa social pensando que o problema é dinheiro. Muitos deles vêm da classe média baixa. É um problema de valores, do entorno, da falta de propósito, sentido mais elevado para suas vidas. A resposta está muito mais no Frei Gilson do que no programa social defendido pela esquerda. Todas as ruas apontam para Roma. Resgatar a igreja talvez seja a resposta mais importante para essa garotada, em vez de ficar passando a mão na cabeça de todo o ato delinquente do filho e ainda reclamar com a escola ou com a polícia
que estão tentando colocar algum limite que não foi colocado dentro de casa. Quem ama, educa. E educar dá trabalho. E muitos pais estão delegando isso para terceiros, para o Estado. E depois não sabem nem o que está acontecendo em casa. E eu ainda não vi adolescência, mas eu já desconfio que seja um cavalo de Troia para vender também controle estatal. Cuidado. Cuidado. Se for um chamado para que os pais fiquem mais atentos, legal. E por falar em violência em escola, né? Esse garoto da esquerda morreu com uma facada no peito, no Texas, em Austin, por esse garoto da direita. O irmão gêmeo pegou ele nos braços e viu os últimos minutos de sua vida. Ele deu uma entrevista muito comovente, que eu não trouxe aqui porque é muito pesado, para uma sexta-feira. Agora, vocês ouviram falar desse caso? Ele está saindo no Globo? Ele está divulgado na imprensa brasileira? Nem na imprensa americana ele está. Por quê? Porque a ordem dos fatores altera o produto e não encaixou na narrativa da imprensa. Se a vítima fosse o menino negro e o esfaqueador fosse o menino branco, o mundo tinha parado. A CNN teria dedicado 8 minutos de reportagem. O Soros tinha jogado 100 milhões de dinheiro para fazer atos em tudo que é rua, incendiando e quebrando tudo. Porque a esquerda pode. Quando a direita faz, é fascismo. É impressionante como a mídia só vive de narrativa. E quando foi o rapaz negro, o assassino, o que via de regra, estatisticamente falando, é muito mais comum negros matarem brancos do que o contrário. Quando acontece dentro da média, a mídia se cala, porque não encaixa em sua narrativa. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.